A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, alunos da EBD, professores da sala de jovens. Que lição abençoada, que trimestre abençoado. Terceiro trimestre muito abençoado que temos, falando sobre Daniel. Hoje, lição de número 2, como viveremos na Babilônia. É importante que o rei, nas suas primeira e segunda leva, de 586 a 605, ele faz um mapeamento, podemos entender assim, e ele traz para o palácio, veja, o grupo de israelita que estava no palácio, para servires, para ser treinado, para ocupar posições importantes, e dentro desse requisito, as pessoas, os jovens, sem nenhum defeito, boa aparência, sábio, instruído, versado no conhecimento, que fosse competente para servir no palácio real. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Essas eram as condições. Agora, pensamos como Daniel, ele é tirado de forma bruta, de sua casa, os jovens também, e ele teve parentes mortos, o templo foi destruído, a cidade arrasada, devastada, pobreza. No contexto social deplorável, ele agora passa a ser comandado por uma grande potência. A gente vai ver um pouquinho sobre a Babilônia. E eles, ao chegar na Babilônia, existe logo uma mudança, dele, do seu nome e dos seus companheiros. Era Ananias, Misael e Azaria. Daniel descendia de uma família da aristocracia, talvez até mesmo pertencesse à linhagem real de Judá. Mas aí ele pega os nomes dos amigos de Daniel e muda, e coloca o nome de deuses, muda a sua cultura, a linguagem. No contexto, ele viu sua terra natal devastada. Ele olhou para trás, viu o templo destruído, amigos, familiares mortos, e agora ele está diante de uma oportunidade de se dar bem na vida, usando essa linguagem. Uma oportunidade de estar por cima, uma oportunidade de se dar bem na Babilônia. Ele tinha aqui como opção de esquecer, de apagar da sua memória todo o passado de destruição, percas, e viver uma vida dentro do palácio para agradar o rei. Mas, quando a palavra de Deus, usar um termo que está lá em Deuteronômio, é inculcada na nossa cabeça. Quando a nossa mente está enriquecida com a palavra de Deus, é algo que ninguém consegue arrancar de nós. Pode mudar a língua, pode mudar a casa, os costumes, valores, reis, pode acabar com todo o contexto exterior. Mas existe algo importante na vida do jovem que não tem como arrancar. É as suas convicções, a sua fé, é a sua crença no Deus a quem ele serve. E aí, em 2 Crônicas 36, do verso 6 ao versículo 20, vocês vão ter essa visão aí,
daquilo que a gente narrou. Todavia, não deixaram se abater pelas circunstâncias, porque ele sabia que tudo estava no controle de Deus. O sofrimento faz parte do contexto cristão, né? Como de Romanos, capítulo 5, versículo 3, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. A gente sabe disso. A cultura da Babilônia é um prato cheio para quem quer sair do sofrimento. O novo mundo babilônico traz para aqueles jovens a oportunidade de dar a volta por cima, né? A oportunidade de viver nas iguarias dos reis e viver de uma forma socialmente bem financeiramente. A capital imponente babilônica, que ficava nas margens do rio Eufrates, ela tinha... A Babilônia, ela comandava desde o Oriente ao Ocidente. E possivelmente os jovens ficam admirados com a grandiosidade, a maior da época. Ficava a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, era uma metrópole impressionante, conhecida por sua suntuosa arquitetura. Era cercada de fortes muralhas, torres. Sua cultura era orientada à imagem de estética. A cidade fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais, obras de arte, pátios, jardins. Era fácil ser seduzido. Era fácil manipular e desviar alguém que veio a mais de 1.500 quilômetros de sua terra, que deixou sua terra arrasada, acabada, arruinada, perderam parentes, amigos e irmãos. A ostentação da cidade, a exuberância da sua arquitetura, a forma de representar o poder do Império Nabucodonosor, o Império Babilônico, que ostentava riquezas por meio das coisas. Materiais, bens materiais. Os descendentes de Noé pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançasse o céu, usando tijolos e betume, como diz Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. Só para colocar e contextualizar. Uma cultura pagã. Os babilônios atribuíam grande importância da sua religião, acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida. Os assuntos cotidianos, até os eventos cósmicos, como Marduk, era o principal deus, era considerado o patrono babilônio. Uma das principais portas da fertilidade, do amor, da guerra, havia um templo dedicado ao seu culto. A Bíblia apresenta a Babilônia por meio de suas características de idolatria, prostituição espiritual. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. Adoração de vários deuses. A Babilônia, no seu sentido, ela tem tanto lugar geográfico como também como a representação. Tanto existiu a Babilônia, como hoje é representado como espírito babilônico que altera valores, que vai de contra a ética e relativiza os valores, que é a lição que vamos estudar mais na frente. Há uma relativização da verdade, a principal característica da cultura babilônica é essa, é verdade. Foi uma tática que Nabucodonosor, conforme a religiosidade e a visão, né, que ele tem, e o fato de ter levado o tecido do templo de Jerusalém para a casa do tesouro de sua divindade babilônica, para que os hebreus, os objetos de ouro, possuíam enorme valor espiritual. Feito por artesão que amava a Deus, representava uma relação do povo com o Senhor e apontava para a sua santidade e glória. Contudo, ao serem transportados para a Babilônia, tais os tecidos passaram a representar somente uma conquista de guerra.
Para Nabucodonosor, ali eram os despojos da guerra. Para aquele povo era símbolo que o rei ganhou uma grande guerra. Mas para o povo de Deus, aqueles utensílios representavam a presença de Deus, representava a comunhão, representava que só existe um verdadeiro Deus. As religiões que conduzem à imoralidade, falsas religiões, pervertem a verdade, destrói valores, conduzindo seus adeptos seguidores ao seu estilo de vida depravado. Essa verdade levou o apóstolo Paulo a advertir os cristãos sobre o perigo dos falsos ensinamentos. E o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Paganismo é uma roupagem moderna, descolada, ganhando espaço em filmes, em séries, em desenhos, jogos. É preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois existe uma grande investida do nosso adversário para que os falsos deuses continuem presentes nos lares, através da internet, através das mídias. É importante identificar, porque de uma forma sorrateira existe uma cultura, um espírito babilônico tentando invadir as famílias e de forma sorrateira trazer um falso ensino para os nossos jovens e as nossas crianças. Vivemos e testemunhamos na Babilônia. Deus permitiu toda a invasão, todo o processo para castigar Israel, Judá, mas dentro da Babilônia, Deus tinha representantes. Neste mundo secularista, nesse mundo hostil, nesse mundo que vive numa contramão da palavra de Deus, Deus tem a igreja como guardiã da ética, da palavra, dos costumes e dos valores. Uma cidade para se testemunhar. Por que razão, né? Por que razão? Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira. Porque ele estava com tudo na mão. Ele vivia numa Babilônia, numa cultura totalmente diferente, onde existia uma grande probabilidade de ele estudar, de crescer, né? De tanto preparar esse futuro que tem tanta gente que se preocupa com ele, de deixar de fazer, né, uma linguagem nordestina, o seu pé de meia, para ter as condições favoráveis para ele, para seus amigos e para no futuro a sua família. Mas ele abriu mão dessas coisas. Glória a Deus. Ele abriu mão. Ele testemunha no mundo que estava distante de Deus, mas ele estava com a presença do Senhor. Ele é a representação da igreja, como de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ele é mordomo de Deus. Ele entende que ele é luz desse mundo, como de Mateus, capítulo 5, versículo 13. O contexto, muitas vezes, as pessoas se justificam dizendo, os meios justificam o fim. Não, não necessariamente. Daniel poderia aproveitar o momento de escassez que vivenciou lá atrás, e onde ele viu a cidade ser destruída, o muro destruído, o templo acabado, os utensílios foram roubados para levar para a Babilônia, como despojo de guerra, e ele foi levado para um lugar distante, sem parentes, sem ninguém, e ele carregava aquilo, mas a gente vai ver, ao decorrer dessa lição, qual era a representação daquilo para Daniel. Como é importante não esquecer,
da igreja que você congregou. A igreja que começou a lhe ensinar ainda você criança. Você cresceu nessa igreja. Você recebeu os ensinamentos da tia, da professora da escola dominical, da tia das crianças. E você cresceu ouvindo essa palavra. Foi ensinado dentro desta palavra de uma cultura bíblica, de valores, de costume e de ética. Mas Daniel chega a um momento da sua vida onde ele vai perder todo esse convívio de pessoas éticas, de pessoas que lhe ensinavam a palavra, e agora se distancia e vai para um convívio totalmente oposto, diferente. Mas os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveria se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião, vingança contra os caldeus, ele deveria viver normalmente na cidade, buscando a sua paz, buscando Deus, em um mundo que estava lhe propondo tantas coisas, tantas iguarias, mas ele decide confrontar, ele decide viver no mundo dos babilônios, mas dentro dele, com conteúdo da palavra de Deus. É como se ele tivesse lá na Babilônia, mas o seu coração estava ligado, direcionado com Deus. Então, meu caro jovem, meu caro professor, a gente conclui essa segunda lição com esse entendimento, que Daniel e seus amigos viveram na Babilônia, mas não foram levados, não foram influenciados pelo espírito da Babilônia. Eu concluo essa minha fala no que Jesus, na oração sacerdotal, no Evangelho de João: Pai, eu oro por eles. Não peço que tire do mundo, mas guarde, porque nós estamos neste mundo, vivenciamos em dias difíceis e trabalhosos, mas o nosso coração está sendo pautado, está sendo norteado pela palavra de Deus. Que a palavra de Cristo habite em vós, meu caro jovem. Que possais ser crente na universidade, na faculdade, nos cursos, no trabalho, no dia a dia. Você possa ser um verdadeiro cidadão do céu. Deus abençoe, dê seu like, curta, comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. E é a Dalp Oficial. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490
0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.